no programa evangélico A Palavra Original. Neste momento, Deus. O nosso cordial boa noite para os nossos ouvintes e os nossos irmãos. Depois de termos sido interpelados por palestra do senhor ministro da Fazenda, agora chegou a nossa vez para nós falar nesses poucos momentos que nos restam. E aqueles que estão nos ouvindo, se quiserem acompanhar a leitura da Bíblia conosco, já podem pegar a sua Bíblia e abrir na Epístola do Apóstolo Pedro, a segunda Epístola de Pedro. Nós vamos ler aqui. No capítulo 1 da segunda Epístola de Pedro, nós lemos a partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança a paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há estas coisas, ou em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Vejam bem, nós lemos o trecho da Bíblia Sagrada, no capítulo 1 da primeira Epístola de Pedro, onde o profeta Irmão Branham, profeta desta era, tomou para desenhar uma pirâmide e mostrando os mensageiros das 7 eras da igreja e as virtudes correspondentes para cada era, enquanto que na primeira era foi exigido a fé, na segunda a virtude, e por aí vai até chegar no amor fraternal, que é correspondente à 7ª era da igreja. Aquelas eras que é justamente a descrição que o apóstolo João deu no Apocalipse, capítulo 1, quando foi mostrada a visão para ele e mandado ele escrever cartas para as 7 igrejas que haviam na Ásia. E essas 7 igrejas que haviam na Ásia, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, por incrível que pareça, tinha exatamente o perfil de cada período da igreja aqui na Terra, começando de Paulo e terminando agora na nossa era. Enquanto os chamados eruditos olham aquilo e dizem, que coisa mais sem nexo. Como é que um homem, um pescador que não sabia nem sequer assinar o seu nome, pode falar sobre conhecimento, sobre ciência,
sobre isso e sobre aquilo. Então, mas só que se esquecem os eruditos de hoje, que cada erudito que existe hoje, ele já aprendeu com outro professor. Ele já aprendeu com alguém mais atrás. Ele já aprendeu com alguém que lecionou para ele quando ele estava estudando, seja na faculdade de teologia, seja na faculdade do que for. Todos os profissionais que existem hoje, como médico, advogado, seja quem for, ele estudou com algum professor, com alguém. Então, eles deveriam saber que o apóstolo Pedro não estudou em faculdade de ninguém. Ele estava pescando quando o Senhor Jesus passou e o chamou. Então era meramente um pescador e totalmente desprovido daquilo que eles chamam de conhecimento, de ciência, de saber. Então estamos aí agora diante de uma grande bifurcação. Ou nós procuramos pela sabedoria do mundo, para acharmos que somos alguém, que sabemos alguma coisa, ou nós procuramos pela Bíblia Sagrada para reconhecer que não sabemos como devíamos saber das coisas, não agimos como devíamos agir, e então somos ensinados por pessoas a quem Deus deu essa capacidade de ensinar para os outros. Ora, quando Jesus estava pregando para uma grande multidão, aquelas pessoas simples e, como dizem eles, menos esclarecidas, consideraram até como maldita a multidão que não sabia ler nem escrever, que não sabia nada da lei. Aqueles que pensam, essas pessoas que não sabiam nada, eles ouviam Jesus de tão boa vontade, enquanto que os eruditos olhavam um para a cara do outro e diziam assim: como é que este sabe letra, se ele não as aprendeu, se ele nunca frequentou uma escola? Veja só, que coisa. Como é que eles iam entender que quando se referiu a doutores da lei de Deus, Jesus, aos 12 anos de idade, estava no meio dos doutores, deixando eles mais perdidos do que cegos em tiroteio, porque ele perguntava coisa para eles que eles não sabiam responder, e tudo que eles perguntavam para ele, ele tinha a resposta pronta. E aí? Como é que os doutores daquela época iam explicar isso aí? Porque Jesus era Emanuel, era Deus andando em carne humana no meio dos seres humanos. E agora? Então, por isso é que eles não conseguiam entender. E se não entenderam naquele tempo, que o povo era muito mais espiritual, que o povo era muito mais religioso, que o povo era muito menos mundanos, e que se ocupavam mais com a natureza e com as coisas que Deus deixou, eles não entenderam nada. Como é que eles vão entender agora? Quando eles são orgulhosos, soberbos, arrogantes. Leia a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e veja como seria o povo nos últimos dias. Como os homens seriam. Eles seriam incontinentes, eles seriam cruéis, eles seriam infiéis nos seus contratos, eles seriam traidores, seriam obstinados, eles não dariam atenção a pai e mãe. Mas a situação para os últimos dias, a previsão para os últimos dias, só a bomba atômica que vai dar jeito. É claro que no coração do eleito, Deus já soube como dar o seu jeito. Ele falou com eles. Enquanto o pregador que pregava essa verdade falava no ouvido da pessoa que estava ouvindo, Deus falou no coração. E aqueles a quem Deus falou no coração, eles simplesmente entenderam.
Por que eles entenderam? Porque a nossa Bíblia prometia que os sábios entenderiam. Mas que tipo de sábios eram esses que iam entender as coisas de Deus? Sábios da sabedoria do mundo? Não. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E o seu segredo ele escondeu dos sábios e entendidos, os sábios do mundo. Ele revelou para os pequeninos. Então, qual eram esses pequeninos sábios que entenderiam a palavra de Deus para a era em que ele está vivendo? Aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que temem a Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, para Deus ele é um sábio. O que não teme a Deus é um pobre do estúpido. Para Deus. Ainda que ele seja sábio na sabedoria dos homens, que todo mundo chama de doutor e tira o chapéu para ele, perante Deus ele não passa de um reles estúpido. Agora, por mais que ele acha que é fraco, miserável, pobre, desprezível, uma pessoa iletrada, indouta, mas se teme a Deus, para Deus esse é o verdadeiro sábio, e começa a cair em cada promessa de Deus de que os sábios entenderiam os seus santos mistérios. Muito bem. Então, você que está me ouvindo ao vivo hoje, convosco, pastor Francisco Nazareno, você ouve de segunda a sexta às 20h30 o programa evangélico A Palavra Original, que já tem gravado aqui nos estúdios da rádio, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Como o pastor Joaquim Gonçalves prega para todo mundo que quiser rodar os seus programas em estação de rádio, então ele não se apresenta. Quando entra no ar o programa evangélico A Palavra Original, depois daquelas clarinadas, se é o pastor Joaquim Gonçalves que entra falando, você não ouve ele se apresentar. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, do Tabernáculo da Fé em Goiânia. Então, eu, quando estou ao vivo, sou responsável pelo programa Palavra Original aqui em Altamira. Então, quando estou ao vivo é que eu me apresento. Convosco, pastor Francisco Nazareno. Quando eu não me apresento, que passa o programa gravado, você vê no rabicho lá no final dos anúncios, lá diz que a Igreja Tabernáculo da Fé sob a responsabilidade do pastor Francisco Nazareno. Todo esse programa vem ao ar de segunda a sexta às 20h30. Tem uns comercialzinho antes, mas é pouca coisa. Logo, logo entra no ar a Palavra Original. Aí vai até às 21h, que é quando começa a Voz do Brasil. Muito bem. Aí, então, o que acontece? Você está ouvindo o programa de uma pessoa que nunca estudou em seminário. Meu seminário é a Bíblia Sagrada e nós queremos fazer as coisas como Deus disse para fazer. Por mais que pareça simples, ou para os estudados pareça antiquado, se moldar por um evangelho foi escrito pela maioria das pessoas que não sabiam ler nem escrever. Por mais que pareça antiquado, se moldar por um evangelho que foi escrito há 2000 anos atrás, não é antiquado para os eleitos de Deus desta era. Porque eles estão preocupados não é em fazer algo que agrada a quem está escutando. Eles estão preocupados em fazer aquilo que Deus disse para fazer. Por quê? Porque enquanto um pregador de multidão está preocupado em agradar as pessoas que vão escutá-lo, o verdadeiro pregador do Evangelho, enviado pelo Espírito de Deus, comissionado por Deus, ele está preocupado em pregar o que Deus disse para pregar para as pessoas. Por quê? Porque enquanto um escuta e diz, sim, doutor, não tem desse, sai para as incredulidades dele para lá, aquele que tem a semente de Deus,
já está no programa de Deus para ser um participante da natureza divina, ele vai ouvir e vai dizer lá do seu coração: era isso que eu precisava. E agora? Quando você vê duas mulheres vestidas sumariamente, sensual, pintadas, cabelo cortado, tudo medonha, entre as duas na igreja, e houve uma pregação que não tinha nada a ver com roupa, nem com cabelo, nem com nada. Quando terminou o culto, antes de terminar o culto, uma delas levantou e falou: meu ouvido não está para ser alugado para doido, não. Levantou e foi embora, no meio do culto. A outra ficou até o final. Quando terminou, ela estava chorando e aqueles reboques da cara dela derretendo com suas lágrimas quentes e salgadas. E ela pedindo oração e dizendo que tinha muita vontade de ser uma cristã. Então oraram por ela, pedindo a libertação dela. E veja quanto foi diferente o comportamento de uma em relação à outra. Elas entraram em duas, vestidas da mesma forma. Aparentemente eram iguais, mas uma recebeu a palavra no coração como algo que falou com ela, moveu ela, desceu as lágrimas, se compungiu. A outra saiu, foi blasfemando, dizendo que o ouvido dela não estava alugado para escutar doido, não. Então veja a diferença. Por quê? Porque Deus já sabe quem é quem. Antes da pessoa nascer, Ele já sabe o que essa cria vai ser. Sabe sim. Ele já sabia de mim, sabe de você, sabe de quem já morreu e de quem ainda nem nasceu. Ele sabe tudo. Ele sabe quem está na lista dele para ser um participante da natureza divina. Continue de segunda a sexta, às 20h30, ouvindo a palavra original. E ao final do programa sempre sai o nosso endereço na Travessa Luiz Coutinho, 990, bairro Brasília. Lá é quarta, sexta e domingo. Já é nosso convidado. Toda vez nós convidamos. Se não aparece, é porque não pôde ir ou porque não quis. Tá certo? Mas é muito bem-vindo se vier. Continue ouvindo e deixa Deus te esclarecer e fazer de você um crente participante da natureza divina. Vamos ouvir o hino de saída agora. Aqui neste recanto que Jesus me concedeu, como é maravilhoso desfrutar de tudo que Ele me deu. Tudo aqui é muito belo e às vezes penso que estou no céu, mas é apenas a sombra de uma outra vida que terei com Deus. Sol vem despontando, nos oferecendo o dia que chegou, acordando a natureza de tantas belezas que meu Deus criou. Passarinhos se encarregam de fazer a festa com o seu cantar. Então agradeço a Deus porque estou presente aqui neste lugar. Esta passarada volta a cantar. Um verdadeiro coral se forma com cantores deste lugar. Criaturas tão pequenas, mas sob a regência deste grande Deus. Nunca tiveram ensaio, mas neste cenário cantam muito bem.
natureza, por menor que seja, foi Deus quem criou. Este grande firmamento que a própria ciência jamais explicou. Também o lindo recanto que tantos encantos posso ver aqui. Muito obrigado, meu Deus, por tantas maravilhas criadas por ti. Muito obrigado, meu Deus, por tantas maravilhas criadas por ti. Quero oferecer.